Problemas de memória, dificuldade na fala e no raciocínio, alterações de comportamento e desorientação no tempo e no espaço. Esses são alguns dos sinais do Alzheimer, um dos focos da campanha Fevereiro Roxo, que tem o objetivo de conscientizar sobre as doenças crônicas. Principal tipo de demência no mundo, o Alzheimer é o assunto desta edição do Saúde em Dia, que vai entrevistar a neurologista Natália Ronck. Olá, doutora Natália, seja muito bem-vinda à TV Câmara. Muito obrigado por esse momento, por esse espaço. Então, doutora, quais são os primeiros sintomas da doença e de que forma eles evoluem? A doença de Alzheimer ela é uma doença neurodegenerativa e que vai acometer todos os aspectos da cognição do paciente. Então, o primeiro sintoma clássico é o esquecimento. Esquecer coisas recentes, esquecer também coisas antigas, mas o Alzheimer ele é muito mais do que isso. Na verdade, a gente começa a ter dificuldade em outras partes cognitivas, por exemplo, na linguagem, nas funções executivas, pacientes têm dificuldade de dirigir, de cozinhar, de fazer algum tipo de tarefa. Então, na verdade, ele é um acometimento global. Muitas vezes a gente vê alteração comportamental, alguns tipos de sintomas psiquiátricos que vêm acompanhados também da doença. E quais são os principais fatores de risco para o Alzheimer? A gente não tem um fator de risco específico, tá? Infelizmente, ainda dentro da medicina, a causa base do Alzheimer, ela é desconhecida. A gente sabe que existem Alzheimers que são hereditários, que passam de pai para filho, mas eles correspondem a menos de 5% das doenças de Alzheimer. As doenças que a gente conhece hoje, que a gente vê nos pacientes idosos, elas acontecem de forma esporádica e infelizmente a gente não tem uma causa bem definida ou um fator de risco específico para a doença. Nenhum hábito, algum mau hábito que a pessoa tenha que possa levar a um risco maior de incidência do Alzheimer? Levar um risco maior não, mas os melhores hábitos eles podem ajudar a prevenir a doença de Alzheimer. E de que forma é possível prevenir o Alzheimer? Então, a prevenção, a gente tem praticamente 5 tópicos principais da prevenção da doença de Alzheimer. O primeiro deles e mais importante é lembrar que o nosso cérebro ele é parecido com uma musculatura. Então, quanto menos a gente trabalha, mais atrofiado ele vai ficar. Então, o que é importante são estímulos cognitivos. Estimular o cérebro de uma forma geral, através de estudo, de leitura, palavra cruzada, sudoku. Por exemplo, a gente pode estimular aprendendo um novo instrumento musical, aprendendo uma língua nova, qualquer atividade nova e que vá ativar todas as formas do cérebro. Mas a gente tem outras coisas que a gente pode fazer que também são muito importantes. Outra coisa são os exercícios físicos. A atividade física é essencial principalmente para o aumento de massa muscular, tá? Fora isso, controlar muito bem os fatores de risco. Então, às vezes o paciente é diabético ou tem pressão alta. Isso também é importante para diminuir as microlesões no cérebro, que essas doenças também podem causar. Ter uma boa noite de sono, que nem sempre hoje em dia é fácil, mas o sono ele é importante para ajudar a eliminar um pouco das toxinas que a doença de Alzheimer, que podem levar à doença de Alzheimer. E por fim, ter uma vida social ativa. Então, sair de casa e conversar com pessoas diferentes do nosso habitual, porque também é uma forma de ativar o cérebro. Às vezes, a gente vai bater um papo diferente, com pessoas diferentes, às vezes a comunicação familiar é um pouco restrita. Então, a gente ter uma vida social ativa também é importante nessa prevenção. E de que forma a prática de exercícios pode ajudar a prevenir esse tipo de demência? A gente tem um estudo recente que saiu no ano passado que fala que realmente o aumento de massa muscular ele pode prevenir a doença de Alzheimer. Então, o ideal de atividade física não é só uma caminhada, que é o que a gente às vezes vê habitualmente os pacientes fazendo. O ideal mesmo é musculação, é aumento de massa muscular, principalmente dos quadríceps, das coxas. Fora isso, a gente também sugere pilates, hidroginástica, às vezes pacientes que têm dificuldade, né, de ir até uma academia, mas precisa mesmo de um exercício intenso que vá fazer esse estímulo muscular mesmo. Nós sabemos que o Alzheimer não tem cura, mas tem tratamento. E quais são os tratamentos disponíveis nos dias de hoje para Alzheimer, por favor? Hoje, o que está disponível no Brasil são medicamentos orais, que a gente viu que
os pacientes que usam esses remédios, eles têm uma evolução progressiva da doença menor do que os pacientes que não utilizam essas medicações. E eles são os que a gente chama dos anticolinesterásicos, que basicamente eles aumentam a quantidade de acetilcolina disponível no nosso cérebro. E é basicamente isso que a gente ajuda no tratamento específico da doença. Mas o tratamento do Alzheimer, ele é muito mais do que isso, tá? Eu gosto de comentar com meus pacientes, e principalmente com os cuidadores, os familiares desses pacientes, que em consulta, às vezes é um pouco frustrante, porque realmente o paciente ele vai evoluir independente do uso da medicação. Mas a gente consegue melhorar a qualidade de vida do cuidador e do paciente durante as consultas e o segmento. Se começar a trocar o dia pela noite, às vezes os pacientes eles começam a ficar muito agitados, principalmente no entardecer, a gente tem medicações disponíveis para auxiliar. Os pacientes eles podem evoluir com algum grau de agressividade ou agitação. Então isso, a gente também tem medicação que a gente pode fazer esse controle, ajustar o sono e principalmente cuidar também dos cuidadores que cuidam desses pacientes, porque existe a doença do cuidador, porque a gente sabe que é muito desgastante esse contato próximo dos pacientes com doença de Alzheimer. Doutora Natália, muito obrigada pela entrevista. Essa edição do Saúde em Dia vai terminando por aqui. Para acompanhar o que acontece na Câmara Municipal de Resende, lembre de nos seguir no YouTube, no Instagram e no Facebook. Obrigada pela audiência e até a próxima. Obrigada.